fantástico. Agradeço a presença de cada um de vocês. Peço perdão desde já se não conseguir passar o que sinto, o que desejo passar. Mas só se vê bem com o que se vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Refletir sobre tudo aquilo que escapa dos nossos olhos, enxergarmos com o coração, quanto temos perdido e não enxergamos nos detalhes. O que é essencial em nossas vidas? Estudei, procurei, pesquisei e não deixei de pensar e refletir e juntar com o livre-arbítrio. Junto ao livre-arbítrio, digamos que temos uma máquina fotográfica em nossas mãos. Com essa máquina fotográfica, o que seria essencial? O que conseguiríamos captar? O que conseguiríamos valorizar? Nas pesquisas que fiz, aí tem que o essencial seria uma empatia, uma sintonia, um cheiro, um afeto, amizade, carinho, a bondade, a caridade, tantos outros sentimentos valorosos que temos em nossas vidas. E nenhuma delas eu pesquisei e vi que não tem cheiro, não tem preço, não tem cor. Mas de certa forma eu discordo que não tem cheiro. Quem não lembra do colo, do carinho da avó, dos pais, o primeiro cheiro de um filho, o carinho, um abraço apertado, não deixa de ter cor, não deixa de ter cheiro. Para mim, eu acho que nessa existência, uma das coisas que a gente aprende é o cheiro do café da avó, um cheiro de casa, o cheiro de um bolo. Eu acho que isso é o essencial. Às vezes a gente sente o cheiro e volta lá na lembrança daquele momento que é essencial, que volta lá na nossa infância, que nos reflete ao passado, reflete momentos bons, e de acordo com as escolhas que a gente faz ou com o mau uso do livre-arbítrio, às vezes o cheiro nos volta a cobranças, mas nessas cobranças também vem aquele cheirinho, aquela coisa gostosa que esquenta o coração. E no nosso plano, na nossa existência, as coisas mais profundas, os nossos propósitos de vida, o processo que temos que passar para chegar e alcançar o nosso propósito. E o nosso propósito é a gente valorizando o que a gente não vê, o que a gente não sente, mas o que a gente não sente no tato, mas que a gente sente na alma, que são os sentimentos reais, que é o que nos acrescenta, que nos agrega valores. E eu coloco que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, que tenhamos o Cristo como nosso guia, nosso mentor e nosso exemplo principal nessa existência, que a gente consiga colocar prioridade em nossa vida, a prioridade da gente crescer, da gente evoluir, da gente alcançar novos degraus, da gente pelo menos ser uma centelha na caminhada do Cristo, e que a gente não permita que o nosso coração seja confundido e nem dividido por escolhas erradas, por a gente não dar atenção à nossa consciência, que a consciência no caso é o Cristo nos dando aquela puxão de orelha, aquela chamada de atenção, porque é realmente certo, que é realmente importante. E que a gente não seja forçado, e a gente não é forçado a evoluir, mas que a gente consiga escolher e abrir os olhos da alma, que a gente consiga abrir o nosso coração para os exemplos e para as oportunidades que a vida nos dá. Vamos, te passo a palavra. Agradeço a cada um, mais uma vez, que eu tenha conseguido passar um pouquinho. Eu acho que o vídeo representa muito o que eu quis passar,
Eu acredito que eu não consiga passar em palavras o que eu realmente desejava, mas o vídeo acho que ele ficou muito bem explicado e acho que é o essencial mesmo em nossas vidas. Obrigada a todos. Vânia. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nossa fala, para que nós possamos despertar para a real vida, para as coisas que realmente fazem sentido na nossa vida e que possamos sair daqui meditando em tudo que nós estudarmos para sermos pessoas melhores e melhorarmos também a nossa caminhada. No ano 4 depois de Cristo, 402 a 409, o Império Romano se encontrava em decadência. Ali já estava tudo já meio bagunçado, povos tentando invadir Roma, algumas tribos, pessoas de outras tribos tentando invadir Roma. E Roma então se sentiu um pouco como se tivesse ali, como é que fala? Ela de uma certa forma estava preocupada com o que iria acontecer. Então nessa época, o rei Teodoro I, que governava Roma, ele então chamou uma dessas tribos, que era os visigodos, para poder auxiliar naquele ataque que eles estavam tendo, para ver se conservava todo o poderio de Roma. E o rei dos visigodos, Alarico I, ele fora um soldado romano, ele teve todo um aprendizado, um treinamento com o pessoal lá, com os romanos, com os soldados romanos. E ele, como rei dos visigodos, então passou a fazer parte lá para tentar proteger Roma e tentar de uma certa forma manter todo aquele império. Mas o Alarico, ele foi pensando que ele conseguiria algo em troca, que ele ia conseguir um alto cargo para poder, de uma certa forma, ele não deixaria povos tomarem Roma, mas ele próprio já ficaria com todo o poder ali. E ele viu que isso não estava acontecendo. Ele então decidiu que ele mesmo, de uma certa forma, ia deixar aquilo de lado e ficou 2 anos pensando uma estratégia para poder, de uma certa forma, acabar com o Império Romano, já que eles não queriam que ele auxiliasse. Naquela época, o Agostinho de Hipona, que é o Padre Agostinho, o Santo Agostinho, ele já sabendo que os visigodos iriam atacar Roma e sabia como que aquele povo era, que o Alarico, gente, ele era o tipo da pessoa que ele não tinha dó de ninguém. Ele trucidava, ele matava, ele corrompia lares, acabava com mulheres, ele fazia assim tudo de ruim. Se vocês pensarem numa guerra, ele tinha prazer em fazer. Então Santo Agostinho, que nós conhecemos como Santo Agostinho, que era o Agostinho de Hipona, ele então, sabendo que Alarico estava planejando, ao invés de proteger Roma, de atacar Roma, ele procura Alarico para conversar com ele, pedir proteção, pelo menos para as mulheres, para as crianças, para aqueles homens mais velhos, as pessoas que não tinham condições de participar da guerra. E quando o Agostinho de Hipona chegou lá no acampamento, lá onde estavam os visigodos, ele já foi recebido a pontapés, o pessoal trucidando ele, fazendo chacota, e ele querendo de todo jeito conversar com o Alarico I. E eles pensaram, coitado, vai ser pior, né? Então deixaram ele falar lá com o Alarico I. Quando chegou Alarico correndo dele, e ele pedindo clemência pelas mulheres, pelas crianças, que pelo menos não fizesse muita maldade, trucidasse as pessoas. E aí ele riu da cara do Santo Agostinho e mandou que os seus guardas matassem. Eu falo Santo Agostinho para ficar mais claro para nós.
Ele mandou então que os guardas matassem Santo Agostinho. Só que os guardas ficaram com medo porque ele era muito ligado à igreja e eles então acharam que eles iam ser, de uma certa forma, ser excomungado pela igreja, por Deus, então eles não mataram Santo Agostinho. Mas só que Santo Agostinho usou uma estratégia. Ele pediu para as crianças, para as mulheres, irem para as igrejas na hora que Roma fosse atacada. E assim aconteceu. Quando os soldados do Alarico chegaram lá, as crianças, aquelas pessoas mais indefesas, correram tudo para a igreja. E de uma certa forma, Alarico poupou aqueles que estavam dentro daquelas casas religiosas. Isso, na vida de Alarico I, já foi um grande feito, porque aquele homem que só pensava em maldade, em trucidar, em acabar com vidas, com a maior crueldade do seu coração, ele então, ao poupar essas pessoas que estavam nessas casas religiosas, nas igrejas na época, foi um grande feito que depois ele pôde ver a repercussão de tudo isso que ele fez. E assim, ele conseguiu vencer o exército, mas ele foi depois para a África e morreu lá também numa guerra lá, numa luta lá. Depois disso, esse Alarico I, ele reencarna com Alarico II, do mesmo jeito, com muita maldade, praticando muita crueldade, só que parecia que já tinha um resquício ali de bondade no seu coração. Algo assim que nem ele mesmo notava, mas que aqueles que tivessem condições de olhar no passado já viram que ele tinha feito uma transformação. Mas continuou com a crueldade. Depois, ele teve 2 reencarnações compulsórias. O que é reencarnação compulsória? É quando o espírito, nós, no plano espiritual, nós não temos condições de fazer nenhum pedido, de fazer nenhum planejamento reencarnatório. Então, outros espíritos, nossos anjos da guarda, espíritos responsáveis lá pela reencarnação, eles planejam a reencarnação independente daquele espírito que vai reencarnar, participar daquilo. Nós, a maioria de nós, planejamos. Então, muitas coisas que nós prometemos no plano espiritual, estamos aqui agora para resolver. E muitas coisas, às vezes, vem aqui na nossa mente, olha, eu acho que eu tinha que fazer isso. Ou então eu vou fazer alguma coisa, vem na minha cabeça, não faz isso não, para que isso? Muda. Aí a gente fica achando que é bobagem, não dá ouvido. São coisas que nós muitas vezes prometemos e planejamos lá antes de reencarnar no plano espiritual. E assim, então, nessas 2 reencarnações, Alarico continuou com as maldades, ele continuou com o coração endurecido, porém, nas 2 reencarnações, ele teve a lepra, ou a hanseníase, e ele morreu nessas 2 reencarnações de hanseníase. 50 anos depois da última reencarnação compulsória, Alarico I, Alarico II, e essas 2 reencarnações, ele reencarna como eu anotei aqui, com Cardeal Richelieu. Inclusive diz que no filme Três Mosqueteiros, eu não assisti, quem assistiu pode ver esse Cardeal Richelieu atuando. Ele veio então na igreja, estudando na igreja, já começou a trabalhar mais ainda aquelas maldades que ele tinha no coração, porque nós sabemos, gente, no meio religioso, a gente aprende muito, e na igreja eles estudavam muito, mas ele não temeu jamais os ensinamentos, falar em Deus, e ele começou a conquistar e galgar postos através da sua maldade, porque por debaixo do pano ali ele fazia maldade para conseguir poder, para conseguir as coisas, mas ao mesmo tempo, como ele já estava aprendendo muita coisa sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, ele já foi abrandando o coração dele.
Então, nessa reencarnação, apesar de ainda trazer muito resquícios das últimas reencarnações, ele já teve o coração mais abrandado. Quando foi em 1902, na cidade de Borebi, São Paulo, nasce Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, aos 3 anos de idade, ficou órfão de mãe. Logo em seguida, o seu pai não tinha condições de criá-lo, porque era muito pobre. O pai trabalhava muito em fazenda, muito assim nesse serviço pesado. O pai então deu de uma certa forma, entregou o Jesus Gonçalves para o seu tio criar, o irmão dele criar o Jesus Gonçalves. Já começou aí um dos planejamentos, porque ele aí nessa época ele já fez o planejamento reencarnatório. E lá no plano espiritual, quando ele fazia o planejamento dele, cada coisa que ele ia passar, cada pedido dele era analisado, e tudo que ele ia passar, eles iam falando, os espíritos iam falando com ele, os que estavam programando a reencarnação falavam com ele: isso que você vai passar é por causa disso. Isso assim é por causa que você fez aquilo. Então foi dando para ele todas as informações do que ele iria passar aqui como Jesus Gonçalves e dando as coordenadas, e ele de uma certa forma pedindo mais, porque é assim, gente, quando nós estamos no plano espiritual para reencarnar e participando desse planejamento reencarnatório, nós achamos que podemos, que damos conta. Mas nós damos conta. Só que quando chega aqui nesse mundo materialista, com tanta coisa que deixa os nossos olhos assim cheios de vontade, de coisas materiais, de buscas a conforto, prazeres, posição social, dinheiro, a gente se deixa levar muitas vezes por algo que nós deveríamos estar fazendo e nós não fazemos. Nada é proibido. Vamos deixar bem claro, nós estamos no mundo materialista, nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar o dinheiro sim, porque como dizia Paulo de Tarso, nós não devemos ser peso para ninguém. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar o nosso lado espiritual, de cuidar do nosso lado espiritual, de arrebanhar esses reais, essas coisas reais que vai nos fazer ser pessoas melhores, e a gente muitas vezes não tem tempo, a gente só corre atrás do material. E lá no plano espiritual, muitas vezes nós prometemos, nós vamos dar conta, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e a gente se deixa levar só pelo material. Nós precisamos então de ficar atento. Quando vem aquela vozinha ali na minha cabeça que eu falo: não, isso é bobagem, não, vou começar a prestar atenção, porque está vindo, porque alguma coisa realmente eu venho para fazer aqui. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. E aí, quando ele reencarnou, ele já perdeu a mãe com 3 anos, ficou órfão, o pai entregou. Então, ele já começou a sentir falta de uma família, a sentir falta de pessoas que estivessem perto dele, para poder muitas vezes o auxiliar em alguma coisa, porque ele trucidou muitas famílias. Agora a gente vai começar a fazer uma ligação com a Alarico I, a Alarico II. Tem hora que a gente passa pelas dificuldades aqui na Terra, a gente fala assim: não, eu não mereço isso não. Por que comigo? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não mereço. Vai olhar as reencarnações passadas e o planejamento. A gente tem o que merece. Nada é acaso. Nós não encontramos com ninguém por acaso. Nós estamos aqui numa casa religiosa, tarefeiros, muitas vezes trabalhando, estudando, não é por acaso não. Às vezes uma certa rivalidade com fulano, ciúme de ciclano, não sei, está tudo bom, mas quando chega fulano não fico bem. Não é por acaso não. É justamente para, com os conhecimentos que nós temos, o aprendizado, nós procurarmos ficarmos acima disso tudo, para a gente relevar e trabalhar o nosso coração. É oportunidade. Então, Alarico foi passando por essas situações. Com 14 anos ele teve que arrumar emprego na roça, trabalhar duro, porque ele não tinha condições de se sustentar.
E aí ele começou nessa época também a aprender música, porque o tio dele tocava, e ele começou então a se interessar pela música. É outra coisa que a gente vai fazer a comparação, a música, ela alegra, a música torna os ambientes mais agradáveis. Um homem que matava com crueldade, que trucidava as pessoas, acabava com famílias, deixava todo mundo triste, depois trabalhando com a música, trazendo alegria. Olha só como que as coisas vão trabalhando quando a gente vai pensando. E aí, com 17 anos, ele foi trabalhar na prefeitura de Bauru, lá em São Paulo. Com 20 anos ele se casou. Casou com uma viúva que tinha duas filhas já. E teve 4 filhos com essa viúva. Quer dizer, ficou com 6 filhos. Ele que tinha ficado órfão, ficou sem o pai, com 20 anos se casa, com pouco tempo, casa com a viúva, com pouco tempo quem fica viúva era ele. E com 6 filhos para criar. E sem saber como fazer para cuidar daquelas crianças. Então, gente, vamos comparando a vida dele, acabando com famílias, desertando mães, tirando mãe de filhos. Ele com 6 crianças, sem saber o que fazer com aquelas crianças, até que a vizinha dele começou a auxiliá-lo a cuidar daquelas crianças. Em pouco tempo, ele se casa com a sua vizinha, que estava ajudando lá com os filhos, né? Então ele acaba se casando e aí ela deu uma ajeitada na vida, não só uma companheira, como também uma mãe para os filhos. E essa mulher, então, realmente foi de uma grande força na vida dele. Só que em pouco tempo, ele começa a ver que estava nascendo caroços no pescoço, algumas manchas na pele. Quando ele vai fazer exame, Jesus Gonçalves estava com hanseníase, tinha contraído a lepra. Ele revoltadíssimo, porque ele só pensava em trabalhar, ele só pensava em cuidar dos filhos. Aí nessa época também já tinha brotado um pouco o coração, porque ele já pensava nos filhos, ele sofreu quando a esposa morreu. Então tudo isso já foi trabalhando no coração dele. Por isso que nós falamos, quando nós estudamos, que os reveses da vida, as dificuldades que nós temos, as doenças, tudo que vem de encontrar a gente, não é para que a gente sofra e reclama da vida. É para que nós possamos entender que tem algo ali para eu analisar, para eu ver que aquilo é algo me chamando a atenção para eu poder continuar a minha vida. Não para revoltar, não para parar, não para brigar com Deus, porque Deus é justo. Deus é uma causa. E se essa causa, né, se é a justiça, Deus é justo. Todos nós acreditamos num Deus justo. Mas ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Ele era super materialista. Ele achava que tinha que trabalhar para cuidar dos filhos. E aí, quando veio essa doença, a lepra, ele ficou muito revoltado. Mas ele xingava, ele ficava nervoso, ele reclamava de tudo. Mas teve que sair da convivência. Ele trabalhava na prefeitura, ele teve que sair da prefeitura. Um amigo dele, um compadre dele, deu para ele um sítio, arrendou para ele um sítio, onde ele foi plantar melancia, algumas frutas, para poder se sustentar. E até então ele levou os filhos com ele. Só que daí a pouco tempo, chega lá um carro da prefeitura para tirá-lo lá daquele local e levá-lo para um sanatório, um asilo, onde que tinha só pessoas com hanseníase. E ele ficou muito revoltado também, apesar que ele sabia que não podia conviver com a sociedade. Então aquele homem foi tirado do convívio da sociedade, ele não podia conviver com ninguém. Ele que vivia lá como rei dos visigodos, que fazia e acontecia, ele foi separado da sociedade. Mas quando ele chegou lá no asilo, uma coisa chamou atenção. Aquele homem, mesmo com hanseníase, mesmo revoltado com a vida, mesmo xingando, ele se tornou um líder, porque ele era um líder natural. E ele então começou a trabalhar ali com aquelas pessoas tristes, sofridas, doentes, carcomidas, cheias de lepra, de feridas. Ele começa então
a trabalhar a música naquele local. E aonde tinha só tristeza, as pessoas começaram a ficar alegres porque cantavam, as pessoas se divertiam, porque ele era divertido apesar de tudo. Então ali ele foi mudando aquele ambiente, ele criou ali dentro um jornal, um momento. E de uma certa forma ele conseguia mexer, conversar com todo mundo. Ele era um ator e criou uma equipe de teatro. Ele atuava e era diretor de teatro também. E além de tudo, ele criou uma equipe de futebol entre aquelas pessoas que tinham a lepra. Então ele mudou totalmente o ambiente. É isso que muitas vezes acontece com a gente, que nós não entendemos. Quantas vezes nós precisamos de mudar de ambiente, ou acontece alguma coisa que a gente chega num ambiente que está ruim, ao invés de nós colaborarmos e contribuirmos para o bem daquele local, a gente faz assim, a gente cruza os braços e deixa a coisa. Tá tudo ruim mesmo, e a gente revolta. Onde quer que nós estejamos, nós podemos mudar o ambiente. E ele viu que aquilo ali foi mudando aos poucos, todo mundo estava diferente, todo mundo já, mesmo ali com as suas dores, cada um com a sua dor, eles já conseguiam sorrir, já conseguiam cantar, já conseguiam se divertir. Só que o Jesus, inclusive ele passou a se chamar Jesus Gonçalves, porque depois que ele viu, ele falou que ele não tinha condições de ter o nome de Jesus. Ele pediu para pôr um acento e se transformou em Jesus Gonçalves, igual Pedro. Quando Pedro foi ser crucificado na cruz, que ele falou, eu não mereço ser crucificado como o mestre pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Jesus, por causa do acento, ele mudou e se transformou em Jesus. Mas aí, ele lá fazendo a diferença naquele local, ele começa a sentir muitas dores no fígado. Porque a doença ia comendo os órgãos, não só no externo, mas ela ia atingindo também todos os órgãos. Ele começou a sentir muita dor no fígado. Ele então ficou sabendo de um outro local, um asilo, em que lá tinha um atendimento melhor. Ele começou então a escrever cartas pedindo para ser enviado para esse outro, para que eles recebessem nesse outro asilo. Só que as cartas que ele escrevia, quando chegava no diretor do asilo, o diretor já travava aquelas cartas, não deixava ir na carta, porque ele pensava, o que vai ser de nós aqui sem o Jesus? Era tudo tão triste, era tudo tão assim apagado, e agora o Jesus ir para outro local. Gente, olha como que nós agimos às vezes com egoísmo. A gente às vezes acha que vai agir para o bem, e a gente não pensa nas pessoas muitas vezes, a gente pensa mais na gente. Aí pensou, como que vai ficar esse meu local aqui se eu deixar o Jesus ir? Até que o Jesus descobriu, porque o filho dele também, eu esqueci dessa parte, o filho dele, o Jaime, que é do mais velho, também começou a ter a lepra e teve que ir para o asilo também. E a esposa dele não tinha lepra, a Anita, mas ela pediu para ir para lá para poder cuidar tanto do Jesus como do filho. Só que depois ela desencarna, pouco tempo depois aí fica o Jesus novamente, como é que fala? Viúvo, né? Mas aí, como o filho do Jesus estava lá, esse Jaime, ele deu um jeitinho para o Jaime sair de lá para saber o que estava acontecendo, porque ele não conseguia a mudança, a autorização para fazer a transferência dele para outro asilo. Aí o Jaime descobriu que era o próprio diretor que guardava as cartas para não deixar ele sair de lá. Ele deu um jeito então e mandou a carta, e foi aceito então que ele mudasse de local. Quando ele estava mudando de local ali, ele sentiu tanta dor que ele teve que parar e ir para outro hospital. Olha só, tem hora que nós fazemos um planejamento na nossa vida também. Eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes não dá certo. A gente fala assim, mas por quê? Mas todo mundo consegue, eu não consigo, e a gente sempre vai para o lado da revolta muitas vezes. Ele fez o planejamento de ir para um local, no meio do caminho ele foi parar num outro local.
E foi ali que ele continuou com a sua tarefa, foi muito bem recebido devido a essas dores. E lá nesse local, ele se casa pela terceira vez. Ele se casa com Ninita. Essa Ninita, ela era espírita. E essa Ninita era cega. E lá ele começou o mesmo trabalho que ele fazia no outro local. Ele auxiliava, ele levava a música, ele fazia de tudo. Mas aí, ele abriu, depois quando a esposa dele, a Anita, eu esqueci disso, quando a Anita morreu, houve muita manifestação. Inclusive a nora dele, que era casada com esse Jaime, a nora dele começou a gritar e falar que estava vendo a Anita lá. A Anita está aqui, começou a gritar. Ele, como não acreditava em nada, ficou com muita raiva dela, mandou que a retirassem de lá. Mas essa outra, essa Nita, como ela era espírita, ela viu também que estava realmente acontecendo aquilo e começa a conversar, a falar coisas com Jesus que somente ele e a Anita, coisas assim, individuais, coisas bem pessoais, que só os dois conversavam. Inclusive o jeito de chamar o Jesus, que ela chamava de velho. Aí ela começou: velho, eu vim te falar que não existe dúvidas nenhuma, Deus existe. Aí quando a mulher falou desse jeito com ele, ele falou assim: olha, peraí, é a Anita que está conversando, até a voz tinha mudado. Aquilo fez com que ele despertasse e falou: não existe alguma coisa diferente mesmo. A partir daquele dia, ele pega o livro O Céu e o Inferno e começa a estudar. E aí a Nenita se aproxima dele, que era espírita também, e vai passando bastante ensinamento para ele. Mas ele sentindo muitas dores no fígado, ele um dia então ele fala assim, ele pega um copo de água, coloca na frente e fala assim: Deus, se você existe mesmo, eu quero que você coloque um remédio nessa água para mim. Eu te dou 5 minutos. E contou no relógio. Olha só, gente. Eu não deveria fazer isso não, viu, gente? Isso é só para esse pessoal, porque ele falou isso e contou no relógio para lá sentado contando 5 minutos. Quando deu 5 minutos, ele pega a água e bebe um gole daquela água. A água estava totalmente amarga. Ele não acreditou, chamou um companheiro, falou: bebe um pouquinho dessa água aqui. Quando o companheiro bebeu, falou assim: nossa, o que é isso? A água totalmente amarga. Aí ele ficou meio assim, bebeu a água toda. Com 2 minutos que ele tinha bebido a água, ele não sentia dor nenhuma. A partir daquele dia, ele passou a acreditar. A partir daquele dia, além de tudo que ele fazia, ele começou a trabalhar, a estudar o espiritismo, abriu uma casa espírita no local que ele estava, fazia palestras, auxiliava as pessoas com fala, com desobsessão, fez uma equipe de desobsessão auxiliando as pessoas e trabalhou sério para o espiritismo, porque ele viu que existia algo que realmente ele não podia tocar e que até então ele não acreditava. Inclusive ele já estava passando muito mal, eles fizeram para ele um barracão no fundo do centro espírita, e ele todas as noites ele ia lá para os estudos, ele fazia palestras, até que a lepra foi corroendo as cordas vocais e ele parou de falar. Ele não conseguia mais falar, mas mesmo assim ele ia, mesmo carcomido, com toda dificuldade. Gente, tem hora que uma gripe, uma preguiça, um frio, uma chuva nos tira das nossas tarefas. Vamos pensar aí, ó. Será que eu não prometi muita coisa lá e estou deixando de fazer? O tempo, muitas vezes, o Chico falava que uma das coisas que nós vamos assim, ficar muito pensativo no plano espiritual é sobre o nosso tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, muitas vezes a gente não vai com tanta bobagem, com tanta quisira, e nós deixamos de não só trabalhar pelo bem do próximo, mas igual eu já comentei várias vezes, que André Luiz nos fala que só de estarmos aqui numa reunião como essa, é feita uma verdadeira transfusão de energia. Quando eu abro meu coração, é tirado de mim muitas vezes energias que eu estou
doando e outras pessoas me doam energia. Por isso que muitas vezes eu falo, nossa, estou sentindo tão bem, eu estou num bem-estar, porque isso é feito sem que nós tenhamos consciência, mas a espiritualidade trabalhando. E assim Jesus Gonçalves perdeu ali a fala, mas continua no seu trabalho. E no livro dele, Jesus, como que chama o livro dele? Deixa eu lembrar aqui. A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, escrito por Eduardo Carvalho Monteiro. Aí lá conta que quando teve uma noite, já estava reunido umas 300 pessoas, o lugar era grande, umas 300 pessoas para ouvir uma palestra. Jesus sobe na tribuna e começa a falar. Fala por 2 horas, conclamando as pessoas a não se revoltarem, a procurar entender a vida, a procurar seguir adiante, mesmo com as dificuldades, porque as dificuldades são aprendizado. As dificuldades não é para a gente abaixar a cabeça e entregar os pontos, é para a gente entender, aprender e levar, seguir em frente. E falou muita coisa bonita. Por 2 horas, acabou aquele momento e ele não conseguiu falar mais. 20 dias depois, Jesus desencarna. Chico Xavier, que mantinha correspondência com ele, enxerga, não conhecia. Chico e Jesus mantinham correspondência, mas um não conhecia o outro. Quando Chico vê chegando lá na casa espírita um homem cheio de luz, e ele fala com ele que era Jesus Gonçalves. Aí Chico procura saber se Jesus estava encarnado. Ele tinha desencarnado naquele momento. Inclusive o Chico fala com ele: não, você está bonito, viu? Cheio de luz, porque onde era a lepra, resplandecia as luzes. Então, nós estamos falando, o essencial é invisível aos olhos, mas transforma a vida. É uma frase do livro Pequeno Príncipe. O essencial, nós estamos num mundo materialista em que nós enxergamos o mundo querendo posição social, querendo beleza, querendo poder. O que é visto é que muitas vezes nos alimenta, mas são situações, são emoções, são dificuldades que passamos, é que vai nos transformar, é que vai realmente nos dar esse crescimento para quando nós desencarnarmos, nós vermos que é a real vida, não é aqui. O que nós estamos alimentando muitas vezes são apenas bobagens, são ilusões, e que nós precisamos agora começar a fazer diferente. Engraçado que quando eu estava vendo esse gesto, gente, eu fiz um pouco de relação com Darinho, depois se tornou Dário, né? Nós 6 começamos a construir um grupo, essa casa aqui, juntamente com outros que pararam de frequentar, Marisa Domingos, Baú Cláudia, eu e Darinho, que continuamos, né? Que começamos a criar a casa. Gente, aí fala assim, nós são bons, vocês estão vendo aí na situação do Jesus, né? Não é nada de à toa, não. E falando bem, eu falei assim, não, Darinho, hoje conclamando, Darinho o tempo todo, o dia inteiro, querendo que as pessoas, eu vou levar, as pessoas precisam de melhorar, entender a vida. Eu falei, gente, alguma coisa esse homem aprontou no lado assim do coletivo, né? À toa que não é. E eu fico a santa lá do lado dele para dar um certo suporte, né? Porque diz que todo mundo tem um anjo da guarda encarnado, então eu fico aí. Não devo nada, viu, gente? Eu vim só para ajudá-lo. Eu fiz meu planejamento, não devo nada. Quem dera, né, gente? Mas a nossa luta é essa. Então, a gente vê que nós estamos aqui, tudo que a gente faz de bem não é acaso, não. Nós precisamos de trabalhar valores invisíveis aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas. Não é aquela, fulano, olha, você vê, fulano conseguiu uma casa, fulano conseguiu aquilo. Não, são valores que nós precisamos de conseguir no dia a dia. Eu estava até comentando domingo com o pessoal que logo no início do ano, há uns dias atrás e uns meses atrás, eu passei por alguns momentos muito difíceis.
Mas eu sempre falei, minha vida é tão boa, tão tranquila, fico em casa sozinha, faço o que eu quero, não tenho contato com ninguém, só com máquina ali. Então é fácil viver assim, mas a hora que a gente chega na sociedade, que a gente vê que, independente de onde eu estou vivendo, eu vou passar pelas dificuldades, eu vou passar pelas provações. Então eu tenho que ficar atento, atentar e vigiar e orar. Porque dentro de casa, aí eu fico lá mexendo, eu me desligo. E eu acho que eu sou muito boa, eu acho que está tudo bem do meu lado. Então, há uns meses atrás, no início do ano, minha mãe sofreu um acidente doméstico. Aí, gente, já começou uma provação que eu vou falar com vocês. As dores morais, ela sofreu um acidente doméstico, machucou um pouco o corpo. Mas o que eu passei, eu vou falar com vocês, viu? Deu para crescer um tiquinho. Inclusive, eu estava até contando o dia que ela estava lá no hospital. Parece coisa mais boba desse mundo, mas eu vou contar só para a gente ficar atento. Eu estava lá no hospital e minha irmã falou assim, não, pode deixar que eu fique com ela, porque a enfermeira pediu para ficar só uma pessoa. Eu fui sentei lá na sala de espera, lá no Nossa Senhora das Graças. Quando eu sentei lá, que eu olhei meu celular, eu fico vigilante com o meu celular, estava 9% a bateria. Eu falei, nossa, e agora? Aí eu olhei para trás, eu estava sentada assim na frente, na parte de trás tinha uma tomada. Eu falei, graças a Deus. Eu liguei a tomada e comunicando com o pessoal, né, sobre o que tinha que falar. Nisso, na mesma hora que eu liguei quase, chegou uma moça, sentou atrás, bateu em mim, que ela viu o filho ligado, bateu nas minhas costas e falou assim, esse celular que está ligado aqui é seu? Eu falei, é. Eu vou desligar, que eu vou ligar o meu. Eu falei, ô filha, eu liguei agora, eu estou sem bateria, estou 9%, me dá aí uns minutos, que eu deixo você ligar, deixa só eu ficar um pouquinho. Aí, estou lá tranquila, mexendo no celular, sabe quando você sente que o fio soltou? Eu olhei para trás, eu falei, como assim? Ela desligou o meu celular, estava com 11%. Eu falei com ela assim, como assim? Gente, na hora, eu respirei fundo, que eu falei assim, a velha Vânia, que eu não sei, eu nunca fui de ligar para ninguém não, mas, gente, nessa hora eu falei, o que eu faço? Que mulher atrevida! Eu pensei, que atrevimento! Tirou meu celular, aí eu enchi toda, eu falei, não posso falar nada, Vânia, vigia, presta atenção, mesmo porque eu estava em oração, que eu já tinha passado por outras coisas. Aí eu estava lá em oração pedindo a Deus que eu tivesse sabedoria para lidar com situações, com tudo que acontecesse. E aí nessa hora eu falei, gente, por isso que muitas vezes nesses locais públicos o povo perde a cabeça e dá briga, dá confusão. Porque ali já está todo mundo de uma certa forma fragilizado. Um local de doença, de tudo, a mulher simplesmente chega e tira o celular. Aí quando eu virei para ela, falei, como assim? Ela falou assim, você é muito egoísta, não quer deixar eu colocar o meu celular para carregar? Eu falei, filha, eu te pedi só um minuto. Aí eu larguei, quando eu olhei lá na frente do corredor, tinha uma tomada, eu fui lá e coloquei lá, e toda hora eu tinha que ir lá e agachar lá no corredor para poder olhar a mensagem ou ligar para alguém. Mas eu falei, graças a Deus que eu sei, não é querendo ser melhor do que ninguém, não sei outras épocas, o que eu faria, mas eu respirei fundo e não falei nada naquele momento. Então, é isso, gente. O que é invisível aos olhos, o que nós precisamos aprender, a gente precisa de ficar atento. E no mesmo dia aconteceu outra coisa. Dali trabalhando, deixa eu botar com o meu carro, eu de lotação. Já era 3 horas da tarde, eu vou embora, porque minha irmã não deixava eu ficar lá, era só ela que podia, porque ela que tinha conversado com o médico. Então eu falei, eu vou embora, vou ficar aqui na portaria com fome. Quando eu peguei a lotação para vir, eu tenho pavor de pegar a lotação que vai precisar de Deus, que tem uma que passa no Jardim Primavera, dá a volta lá em cima. Eu entrei na lotação, que eu cheguei lá, ainda entrei correndo, graças a Deus que a lotação eu entrei, tá. Quando eu vou ver, a lotação vai passar lá por cima, 3 horas da tarde, com fome. Vocês nem imaginam, um bagaço, realmente. Aí quando entra perto do supermercado, eu dou um sinal, porque logo na esquina tem um ponto. Dou um sinal, levanto, o motorista continua, vai lá para não sei aonde. Eu, motorista, eu dei sinal, motorista, eu não vi, não, eu esqueci, não sei o quê. E começou a falar um tanto de coisa, eu falei, pronto, é hoje.
Gente, o homem parou para mim lá para cima do guião lá. Eu falei, nossa senhora, fica esperto, né? Porque a coisa é assim. Então, gente, a hora que a gente menos espera, que vem as situações. E são pequeninas coisas que vão fazendo a gente ficar grande. Não adianta ir acontecendo aqui, acontecendo ali, eu rebelar, eu xingar, eu brigar, eu revoltar, e eu não conquistar valores. A nossa vida é de conquista de valores. São as coisas pequenas, as coisas invisíveis aos olhos, mas que está dentro do nosso coração, como Jesus ensinou, né? Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. É necessário trabalharmos esses sentimentos, para quando nós desencarnarmos, a gente ser recebido de uma maneira melhor. Porque esse mundo muitas vezes não nos abraça do jeito que a gente quer, porque é muita ilusão, é muita vaidade, é muito egoísmo, é muita bobagem que a gente tem. Então vamos trabalhar esses valores, independente do local ou das pessoas. Vamos trabalhar no bem. Olha a oportunidade que nós temos com essa casa aqui. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força na nossa caminhada. Que assim seja.